Eu tenho certeza que desde a primeira mensagem até agora você já está começando a enxergar aquilo que você não via antes. A manifestação da presença de Deus, o toque dele em sua vida, você já tem visto evidências daquele que é invisível. Nós temos visto e ouvido aqui na nossa casa muitos testemunhos de pessoas que estão sendo transformadas, restauradas, curadas pela presença de Deus aqui. A cada final de semana, mais e mais pessoas estão chegando. Isso é uma evidência da presença dele. Aonde ele está, as pessoas começam a se aglomerar. Nós não seremos conhecidos aqui na Oxygen por números. Você nunca vai ouvir nenhum dos nossos pastores falar sobre números. Quantos membros nós temos, quantas pessoas se batizaram, quantos. Mas você vai ficar sabendo o que Jesus está fazendo. Você vai saber que as pessoas estão sendo curadas aqui. Que o poder de Deus está transformando a vida delas. Isso aí vai ser notório na nossa casa. Pastores pregam mensagens aqui a cada final de semana. E você já percebeu que não é sobre o pastor. Não é sobre o pregador. É a presença dele em nós e através de nós. Ministrando a sua vida a cada final de semana, a cada reunião. Nós temos visto isso aqui nos cultos aos domingos. Nas reuniões do Oxygen One. Pessoas estão vindo de todos os lugares para poder estar aqui e desfrutar desse ambiente da presença de Deus. Não é sobre nós. É sobre Ele. Sobre o que Ele faz. Eu quero que você não perca nenhum detalhe dessa mensagem de hoje. Eu quero que você desfrute da presença, do cheiro dEle, do toque dEle nesse lugar, porque a casa está cheia e Ele já está aqui. Que você possa acalmar o seu coração e receber o melhor de Deus hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ficou obcecado por alguma coisa? Algo que você teve assim como um pensamento fixo na sua vida e você determina aquilo em sua mente, você busca aquilo incessantemente, por dias, por meses, às vezes até anos. Existem pessoas obcecadas por um cargo, existem pessoas obcecadas por uma oportunidade de negócio, existem pessoas obcecadas por uma pessoa, existem pessoas obcecadas por um relacionamento, pessoas que buscam constantemente, incansavelmente, o sucesso em alguma área da vida. Sabe, quando eu namorava a pastora Fran, por vezes eu achei que eu estava obcecado. Para você ter uma ideia, eu caminhava 10 quilômetros só para encontrar com ela. Só para levar ela em casa. Ir embora de madrugada, que loucura. Ia trabalhar cedinho no outro dia. 3 da manhã para acordar às 6. Dormia pouco. Mas eu estava apaixonado. E continuo. Ainda bem que eu não preciso andar mais 10 quilômetros, né? Mas essa obsessão, essa fixação que eu tinha, é algo que eu quero que você pense sobre. Porque ela foi substituída na minha vida por uma paixão cada vez maior. Quando eu me encontrei com o Espírito Santo, eu comecei a estudar sobre Ele, a buscar a presença dEle. E eu tirava tempo de oração assim, longo, e me perdia no horário. Uma nova paixão estava surgindo, uma nova obsessão estava nascendo no meu coração. Um amor que me cegava, me fazia querer todos os dias o Espírito Santo em minha vida. Aquele amor que preencheu o meu coração de uma vez por todas, me fez completo nele. Eu sou obcecado por ele. Eu quero estar onde ele está, ver o que ele está fazendo, se mover como ele se move. Eu quero descobrir o que ele está fazendo, aonde ele está agindo, porque eu quero muito estar com ele aonde ele for. É como se eu estivesse o tempo todo caçando a presença dele. Por isso, o título da mensagem de hoje é Caçadores da Sua Presença. Eu quero que você crie uma expectativa em seu coração de se tornar alguém obcecado pela presença de Deus, porque essa de fato é a única obsessão que vale a pena.
Isso pode tomar os seus pensamentos por inteiro, tomar a sua vida sem prejudicar em nenhuma área delas. Você pode preencher o seu coração com a presença dEle e querer Ele o tempo todo. Não vai te fazer mal algum, você pode viver assim, transbordando a glória e a presença dEle por onde você for. E eu quero destacar alguns pontos aqui para que você possa construir esse caminho de busca, de caça pela presença de Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar com você hoje, você que está online, seja muito bem-vindo aqui na nossa transmissão online. Você pode interagir pelo chat. Eu quero saber de onde você é. Nós estamos muito felizes com a expansão da nossa casa também online. E eu quero que você aqui que está presencialmente preste muita atenção e anote os pontos dessa mensagem. O primeiro ponto é: tudo tem um propósito. Eu quero ler um texto com você que está em Atos 1:8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Talvez você se pergunte qual o objetivo de ser cheio dele. Para que nós vamos estar cheios do Espírito Santo por aí? O que o texto está dizendo é que você vai receber um poder quando o Espírito Santo vier sobre você, para que você se torne uma testemunha dele, por onde quer que você vá. Você vai se tornar um testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo. Pessoas transformadas transformam o mundo à sua volta. A transformação que você quer no mundo vai começar de você, de dentro de você para fora. Nós falhamos e frustramos as nossas expectativas na mudança do mundo. Por quê? Porque nós queremos transformar o externo sem mudar o interno. A religião coloca em você uma roupa diferente, um formato diferente, uma doutrina diferente, edita o seu comportamento de uma forma diferente, mas o seu coração permanece o mesmo. Por isso você se frustra com a religião. Mas quando você se encontra com a presença de Deus e com o Espírito Santo, essa transformação começa a acontecer de dentro para fora. Nesse ponto, aquilo que você faz, quem você se torna, a forma como você fala, já não é mais uma questão de que a minha religião não permite, mas agora aquele que habita em mim já não me permite mais ser a mesma pessoa. Você é transformado de dentro para fora, você se torna uma testemunha daquilo que Deus está fazendo na terra. É para isso que o poder serve. O poder que Ele quer te dar através do Espírito Santo e da sua presença, não é só para o seu benefício, mas é para servir as pessoas e testemunhar aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Vai chegar um tempo em que você vai dizer assim: Deus é poderoso e eu sou a prova viva. Eu sou prova viva do que Deus é capaz de fazer através da glória dEle, através do Espírito dEle sobre mim. Você precisa entender que Deus não nos tirou de uma vida e nos trouxe para cá apenas para participar de uma igreja legal, para participar de um culto, de uma reunião. Deus não te trouxe para cá para você se tornar um evangélico ou um religioso que vem aos cultos aos domingos. Deus não te trouxe para cá para você ter uma agenda social de domingo. Há muito mais que isso que Ele tem preparado no seu coração. Ele quer fazer de você uma testemunha daquilo que Ele está fazendo. Da transformação, do poder de Deus sobre a vida de alguém. Você vai ser uma carta viva que o mundo vai ler. Deus irá manifestar o seu poder através de você. Sabe? A sua maior ambição deveria ser essa. E eu tenho grandes expectativas a seu respeito para que você viva dessa forma. Para que um dia você acorde de manhã e o inferno diga assim: precisamos fazer alguma coisa, porque ele acordou de novo, ela acordou de novo. Ele está fazendo de novo para Deus.
Eu quero ver teu nome na lista dos mais procurados do inferno. Eu quero ver você fazendo a diferença na terra, sendo relevante naquilo que você se levantar para fazer em qualquer área da sua vida, para que a glória de Deus seja manifesta através de você. Eu quero ler um texto com você que está em Mateus 16, 18 e 19, diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Olha só o poder que Ele está te confiando. Jesus nos deu autoridade para conectar o céu à terra. Você foi criado para promover essa conexão, esse encontro. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Para que isso aconteça, você precisa entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Para que você possa criar essa conexão e ser um meio na qual o céu se encontra com a terra. Você deseja isso? Qual é o desejo do seu coração? Nós vemos como característica marcante esse desejo, essa obsessão, essa caça pela presença dele nos grandes avivalistas, como Charles Finney, Jonathan Edwards, Evan Roberts. Uma característica em comum que eles tinham, que eles eram obcecados pela sua missão, caçadores da presença. Eles não queriam estar em ambientes onde a manifestação de Deus não fosse tão intensa, onde não houvesse curas, sinais, maravilhas. Eles viviam inconformados com a realidade que eles estavam enxergando. Eles queriam viver o céu na terra. E você? Pastor, eu não sei quem são esses caras. Comece a estudar sobre eles, e você vai descobrir o que é ser um caçador da presença de Deus. O que é ter um desejo ardente no coração e que você vive insatisfeito. Você sempre quer mais, mais e mais dele. Deus se interessa por todas as áreas da sua vida. Cada área da sua vida é importante para Ele. Porém, eu vejo que, por mais que você busque algumas coisas em Deus, para que Ele possa resolver alguns problemas seus, eu vejo que no cristianismo, desde o princípio, desde Gênesis, é uma busca de Deus pelos seus filhos. Deus resgatando aqueles que são dele. Deus trazendo de volta para a sua família os seus filhos que estavam em um lamaçal de pecado. Isso só acontece aqui, é só com Jesus. Eu já preguei na semana passada sobre isso, falei: Deus já percorreu a maior distância por você. Ele está na porta do seu coração, batendo. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear com você. É isso que você precisa fazer. Se permitir encontrar com Ele de uma vez por todas. Deus está em uma missão de resgate aos seus filhos, e Ele fará algo extraordinário nessa terra. Eu vejo uma igreja avivada, pessoas cheias do Espírito Santo, que por onde elas vão, elas incendeiam outras pessoas, como palha seca pegando fogo. Nós vivemos alguns dias aí de queimadas, né? Triste. Mas eu vejo um avivamento como uma grande queimada. Não se pode conter o fogo do Espírito Santo, não se pode conter o que Ele está fazendo, não se pode parar a nuvem de testemunha, não se pode brecar aquilo que Deus está fazendo através da vida daqueles que são dEle. Não há como doutriná-lo, não há como prendê-lo, não há como encaixotá-lo, não há como prendê-lo em um prédio. Ele será conhecido através da tua vida aonde você for. Não há mais barreiras para que as pessoas vejam Jesus. Imagine só, um representante do reino de Deus em cada camada social. Em toda parte as pessoas falando sobre o Espírito Santo, cheias da presença de Deus em cada tribo, cada povo, cada nação. É chegado o reino dos céus. Você chegando no seu trabalho dizendo: é chegado o reino dos céus para vocês. Você chegando lá no hospital para visitar alguém ou para fazer um exame dizendo: é chegado o reino dos céus aqui. É chegado o reino dos céus na faculdade onde eu estudo. É chegado o reino dos céus nesse grupo aqui do futebol. É chegado o reino dos céus aqui nesse salão de beleza. É chegado o reino dos céus aonde você pisar.
a planta dos seus pés. Porque agora você é prova viva do que Ele está fazendo. Imagine isso. Imagine uma nação onde as pessoas queimam por Jesus. Quem poderá parar um povo desse? As portas do inferno não prevalecerão. Jeremias 29:14 diz assim, e eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei vosso cativeiro, eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os levei. Deus está reunindo seu povo com o propósito de saquear o inferno. Proclamar libertação aos cativos, vista aos cegos, mobilidade aos paralíticos, cura aos enfermos, ressurreição aos mortos. Deus está te levantando como um grande exército para você chegar e bater na porta do inferno. Ela não prevalecerá. O Evangelho é sobre você, até chegar em você. Depois é sobre o próximo. Isso nos leva para o segundo ponto dessa mensagem. Você é a resposta. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, você é a resposta. Isso, você mesmo, você é a resposta. Talvez você tenha chegado aqui procurando uma resposta para os seus problemas, para os seus dilemas. Talvez você esteja enfrentando algum problema na sua vida pontual, para situações da vida que você não encontrou resposta ou solução. Talvez você esteja aqui para resolver o seu problema hoje. E não tem problema, Jesus está aqui. E Ele está olhando para você. E Ele quer restaurar a sua vida. Mas quando Ele te encontrar e você se tornar um testemunho vivo, já não é mais sobre você, agora é sobre o próximo. Quem virá depois de você? Deus está sempre resgatando, restaurando e enviando pessoas. Eu não sei em qual fase você está. Talvez você está aqui hoje primeira vez, ou mais vezes, mas ainda está em uma fase de resgate. Deus está te resgatando do lamaçal do pecado. Deus está te resgatando das dívidas. Deus está te resgatando das situações. Deus está te resgatando do pânico, da depressão. Deus está te resgatando, está te curando de uma enfermidade. Deus está resgatando. Talvez hoje você está aqui e você não está na fase de restauração. Pastor, Deus já está fazendo, eu sinto um movimento do céu na minha vida. Ele está me preparando para ser esse testemunho vivo. Ele está me preparando para ser uma carta viva. Eu sinto. Deus já restaurou meu casamento, a minha família. Deus está encaixando os meus negócios. Deus está mudando a minha vida. Deus está me curando. Deus está transformando a minha mente. Restauração. E talvez você está aqui na fase de envio. Eu já me encontrei com Ele, Ele já me resgatou, Ele já me restaurou, e agora eu preciso ir para algum lugar. Você precisa sair por essas portas, carregando, portando a presença de Deus, derramando aquilo que você recebe aqui na vida dos outros lá fora, transbordando na vida deles. Overflow. Você precisa transbordar. Você precisa ser enviado por Deus. Talvez você está nessa fase, sabe? É um momento de assumir a sua identidade verdadeira, assumir a sua identidade em Deus e começar a se preocupar com aquilo que Ele se preocupa, a se importar com aquilo que Ele se importa. Eu quero ler Lucas capítulo 2, versículo 45, diz assim, nessa cena, Jesus, um garoto, havia sumido. José e Maria estavam procurando por ele. E olha só o que o texto diz. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus deu a eles respostas. Você é uma resposta para o mundo. Quando você estiver pronto e for enviado por Ele, você vai responder aquilo que o mundo está perguntando. Quem é Deus? Qual é o seu poder? Eu posso me aproximar dEle? E você dirá, sim, eu tenho a resposta. Eu sou prova viva do que Ele é capaz.
Eu sou prova viva do que Jesus é capaz de fazer. Jesus, naquela cena, ele se apresentou como uma resposta no seu tempo. Existem pessoas lá fora que estão esperando uma resposta sua. Que você se manifeste como um filho, uma filha de Deus. Estão esperando para que você possa transbordar na vida deles aquilo que você tem aprendido aqui. Que você abra as portas do seu coração e que você entre nessa batalha o quanto antes. Que você exponha aquilo que Jesus já está fazendo na tua vida. Deus está fazendo coisas lindas dentro de você, transformando o seu interior. Você já pode usar isso para mostrar ao mundo o quanto Ele é poderoso. Quanto tempo você vai esperar para que você possa resplandecer a glória dEle? Você é a luz do mundo. Não dá para esconder uma luz debaixo de um cesto, não dá para pôr debaixo da cama. Você foi feito como um farol para os perdidos. Você precisa brilhar. A vida de alguém que ama a presença de Deus é marcada por algumas características. Olha só o que Lucas relata no livro de Atos. Atos 20, capítulo 22 ao 24, diz assim: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quando você o encontra, se torna uma testemunha dele, você entra nesse modo: não importa o que me aconteça, o que importa é com quem eu estou. O que me importa é a companhia, o que importa não são o que vai me acontecer, não são os fatos. Não importa o que me acontecerá daqui para frente, o que me importa é com quem eu estou com o meu amado Espírito Santo. Um caçador da presença de Deus entende que a sua vida é uma extensão de Jesus aqui na terra. Ele sabe que nasceu para um propósito único, exclusivo. Deus te fez para o propósito dele, para cumprir a vontade dele na terra. A oração é muito clara: seja feita a sua, não a minha. Por que a gente ainda insiste em fazer a nossa vontade e não se permite de uma vez por todas ser conduzido, guiado pela vontade dele? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós ainda insistimos em ter vontades, quando na verdade o Espírito Santo está nos levando para perto para entender a vontade dele e deixar fluir o seu Espírito sobre nós. Você é único, especial, admirável. Todas as suas características foram feitas pelo seu Criador, uma marca dele em você. Agora eu te pergunto, por que você tenta ser sempre outra pessoa? Por que você sempre entra num formato para tentar se adequar e se fazer igual a todo mundo? Deus está falando com alguém aqui especificamente sobre identidade aqui. Deus te criou dessa forma, para que você possa impactar o mundo do seu jeito, com as suas características, com os seus dons e com as suas habilidades. Você não foi feito para ser cópia de ninguém. Você não foi feito para ser cópia de ninguém, porque Deus não nos fez em série. Deus nos criou um a um com o nosso propósito. Que você possa encontrá-lo do seu jeito, com as suas características, com os seus dons. Você irá cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Muitas pessoas ficam ansiosas, atropelam processos, se permitem se tornar uma cópia de outras pessoas, se permitem viver uma vida aquém daquilo que Deus planejou para elas, porque elas querem acelerar o processo. E eu me lembro de Moisés, na fase adulta, ele comete um erro. Por impulsividade, ele vê alguém agredindo o povo hebreu, um egípcio agredindo um hebreu, e ele mata o egípcio. Ele, por impulsividade, o chamado dele queimando no coração dele de ser um libertador, e ele se torna, ao invés de libertador, um assassino. Porque ele, por ansiedade, agiu com impulsividade, não esperou
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ele. Isso levou ele para o deserto durante 40 anos. Ai, como ele teve que aprender. Uma escola durante 40 anos para entender o que é o deserto, para entender as rotas que eles fariam futuramente, para entender quem era Deus, para encontrá-lo face a face. Sabe por que você não está indo para onde Deus quer te levar? Porque você está tentando fazer coisas para Ele sem antes se encontrar com Ele face a face. Moisés queria libertar o povo, matou o egípcio no impulso. Mas não era o plano de Deus para ele, naquele momento. Ele precisava conhecê-lo, encontrá-lo face a face, para voltar e liderar o povo pelo poder do Espírito Santo. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Você está tentando fazer coisas com a força do seu próprio braço, por isso, você muitas das vezes tem se frustrado. Não é o plano de Deus para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para que você possa desfrutar, para que todas as coisas te vá bem, você precisa entender o propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que foram chamados segundo o propósito. Se você não entender qual é o propósito, você não vai desfrutar dessa vida, onde tudo te irá bem. Moisés tomou uma decisão precipitada. No dia que o seu chamado queimou no coração, ele decidiu libertar o povo por conta própria, do jeito dele. Ele falou, não, entendi aqui, ó, tem que libertar, bora matar esse egípcio agora. Está maltratando o povo aqui. Agiu impulsivamente e colheu as consequências desse impulso. Agiu sem pensar, sem a capacitação necessária no momento errado, sem conhecer a Deus, sem saber quem Ele era. O plano sempre foi que ele se tornasse um libertador e não um assassino. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés colheu as consequências desse ato por 40 anos no deserto, para que Deus o chamasse definitivamente, no tempo certo, no lugar certo, para cumprir o propósito dele. A minha pergunta para você é: quantas vezes você vai continuar agindo impulsivamente nas coisas que você está fazendo, sofrendo consequências de erros e atitudes, sem antes descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Sem antes vê-lo face a face, sem antes buscar um relacionamento com Ele. Por que nós estamos nessa série? Por que nós estamos falando do Espírito Santo? Por que nós pedimos para que você se relacione com Ele diariamente? Porque nós sabemos que esse é o caminho para você cumprir o seu propósito o mais rápido possível. Para você parar de ficar dando burro em ponta de faca. Esse é o caminho. Primeiro você o encontra, primeiro você o conhece, entende a sua vontade, depois você volta fazendo aquilo que Ele te disser. Quanto tempo você vai demorar para entender isso e vai continuar agindo com violência, com impulsividade? Você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer para que você viva somente aquilo que Ele deseja para você. Chegou a hora de você brilhar lá fora como um farol para aqueles que estão perdidos. Esse é o seu tempo para você dar as respostas que a sua geração precisa. Por isso que às vezes você se sente como um peixe fora d'água. Eu não sei você, às vezes eu me sinto como um peixe fora d'água. Eu olho o mundo como está e eu falo, meu Deus, eu acho que eu não sou daqui não. Você não é, eu também não. Nós fomos criados para a eternidade. A sua pátria, a minha pátria é o céu. É para lá que nós não vamos nos encaixar por aqui. A questão é que o mundo o tempo todo tenta nos amoldar, nos deformar, trazer uma forma que não é nossa, criar uma identidade que não é nossa, mudar a nossa essência.
E é aí que nós precisamos nos encontrar com Ele, para entender que somos imagem e semelhança do Criador. Essa é a nossa verdadeira identidade. O cenário, às vezes, que você vê lá fora é tão avesso àquilo que você acredita. Os seus olhos veem, é tão diferente daquilo que Deus deu para você. Chegou a hora de Deus apresentar ao mundo os seus amigos, que sou eu e você. Todas as promessas que Ele nos deu, toda a forma como Ele construiu algo em nós agora, chegou o momento de apresentarmos isso ao mundo. De mostrar para o mundo o quão poderoso Ele é através das nossas vidas, através do que Ele fez em nós. Nós somos o bom perfume de Cristo derramado sobre a terra. As pessoas irão sentir isso no ar. Meu, que cheiro é esse? Que atmosfera é essa? É o fulano, ele está cheio da presença de Deus. É aquela moça ali, ela está cheia da presença de Deus. É aquela criança ali, ela é diferente. Está cheia da presença de Deus. O mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. E esse é o terceiro ponto da mensagem de hoje. O terceiro ponto da mensagem de hoje é: chegou a hora de brilhar. Chegou a hora de você brilhar. Romanos 8,19 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Deus está mostrando os seus filhos para o mundo. O próprio Jesus nos disse que obras maiores faríamos, obras maiores que as que Ele fez. E sabe o que Ele fazia? Curava enfermos, cegos, paralíticos, leprosos, expulsava demônios, proclamava liberdade aos cativos, tirava eles das grades da religião, libertava eles de uma vez por todas, impunha as mãos e eles eram curados. Esse é o legado que Ele nos deixou, e Ele disse que nós faríamos obras maiores que essas. Até quando você vai viver um evangelho em que você só pretende resolver os seus problemas? Até quando você vai viver um evangelho onde Deus está para satisfazer os seus desejos? Lembre-se sempre, nós somos os servos e Ele é o nosso Senhor. Não podemos inverter essa ordem. Não podemos buscar a um Deus pensando que Ele virá nos servir em algum aspecto. Nós estamos aqui para honrá-lo e servi-lo. Nós queremos ser as testemunhas vivas do que Ele está fazendo no mundo. Você foi feito para resolver os problemas da humanidade, sabia? Para ser luz por onde passa, para ser como uma chama que contagia as pessoas à sua volta, como fogo na palha seca, como uma grande queimada incendiando uma cidade. Olha só como era a rotina dos apóstolos. Marcos capítulo 6, no versículo 12, diz assim: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. E Atos capítulo 5, 14 diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Talvez você lê esse texto e você diz assim: amém, Senhor. Como era maravilhoso, né? Como era. Mas você precisa crer que o mesmo Deus que agia sobre a vida dos apóstolos, o mesmo Espírito, está sobre nós hoje. É o Espírito Santo. Ele não muda. Não há nele nenhuma sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para ser cristão, você precisa crer em coisas absurdas. É um absurdo acreditar que Deus fez o mundo em 7 dias. Um absurdo acreditar que Ele criou um homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida.
É um absurdo acreditar que um homem trabalhou 100 anos para fazer uma arca, onde ele salvou os animais da terra e a sua família. É um absurdo acreditar que um garoto pôde vencer um gigante com mais de 3 metros. Um menino venceu um guerreiro na pedrada. É um absurdo acreditar que um profeta, diante dos outros profetas de Baal, preparou um sacrifício, encharcou uma vala de água e todo o sacrifício com água, e fogo do céu veio e consumiu tudo aquilo. É um absurdo acreditar que um homem foi lançado na cova com leões e Deus fechou a boca dos leões e ele não foi comido. É um absurdo pensar que 3 homens foram lançados em uma fornalha e quando eles olharam pela aquele visor da fornalha, eles viram 4 homens dançando lá dentro, no meio do fogo. É um absurdo pensar que um homem foi tragado por um grande animal marinho, ficou 3 dias dentro do ventre desse animal e depois foi levado para um lugar específico, para uma missão. É um absurdo pensar que um anjo aparece a uma menina de 15 anos, Maria, e diz a ela: você ficará grávida. Homem nenhum vai te tocar, você ficará grávida do Espírito Santo. E o nome dele será Jesus, o libertador do povo. É um absurdo pensar que o mesmo Jesus, um homem que estava entre nós, curava enfermos, ressuscitou mortos. E das suas palavras saíam grande sabedoria, que formou a base da nossa fé hoje. Você está aqui porque Jesus é o centro da nossa fé. É um absurdo pensar que ele deixou esse legado para os seus discípulos. E eles faziam o mesmo. Curavam doentes, ressuscitavam mortos, expulsavam demônios. Sinais os acompanhavam, maravilhas acontecendo. Absurdo, não é? Essa é a fé que você escolheu para você. Você precisa crer. Você precisa crer que Deus, o mesmo Deus que fez todos esses sinais, essas maravilhas, está presente aqui hoje. E Ele não pode ser uma realidade distante. Ele precisa estar perto. Você precisa crer que Deus curou o Gilberto, por exemplo. Pastor, quem é Gilberto? Estava na reunião anterior. Um homem que estava com dores na região do abdômen. Uma infecção de urina que não passava. E ele me aborda no final da reunião e pede uma oração. Eu coloco as mãos sobre ele e oro. E ele é curado imediatamente. A glória é toda dele, toda de Deus. E você pode aplaudir a Jesus. Mas o poder dele não pode ser medido ou limitado a uma cura. Eu quero contar para você também a história do Pedro. Pastor, quem é Pedro? Pedro é o meu amigo. No final das reuniões, ele sempre me espera. E ele fala assim: mamãe, eu quero dar um abraço no meu amigo, o pastor Wesley. E ele fica na fila, esperando por um abraço. Mas um dia eu recebi uma ligação da secretaria, dizendo que o Pedro estava internado com uma doença chamada síndrome do choque tóxico, uma doença rara, que acomete algumas pessoas e elas geralmente não sobrevivem. Os médicos disseram: o Pedro não vai sobreviver. Quando eu cheguei na UTI, eu vi o Pedro nesse estado, com o corpo inchado e muitos eletrodos no peito. Ele abriu o olho, ele sorriu para mim e a mãe dele falou: seu amigo veio te ver, filho. Naquele dia, eu saí de lá com o coração apertado enquanto eu descia a rampa do hospital. E o Espírito Santo falou para mim assim: você não precisa chorar, porque eu já curei ele. E na semana passada, eu é que estava esperando para dar um abraço no Pedro. Ele está bem. Não há sinais da infecção. Não há sinais nos exames. O médico disse que não há explicação para o que aconteceu com o Pedro. E de verdade eu não preciso
de uma explicação, porque eu sei exatamente o que aconteceu com ele. Ele foi curado pelo poder do nome de Jesus. Pedro se recuperou de uma forma inexplicável, um milagre aconteceu. E essa realidade não está distante. Não está distante da nossa realidade aqui hoje. Quando você entrou aqui, você deixou pedidos de oração na entrada. E eles eram cura da esclerose. Eles eram oportunidades de trabalho. Eles eram causa trabalhista. Eles eram saúde da família. Eles eram um emprego novo. Compra de um imóvel. Casamento restaurado. Empresa restaurada. Vida transformada. Esses foram os pedidos. De uma realidade muito mais próxima até que a do Pedro. É a sua, é o seu pedido que está aqui. Eu fiz questão de coletar. Para saber o que você está pedindo. Porque eu quero que você saiba que Deus é poderoso para fazer hoje na tua vida a mesma coisa que Ele fez na vida do Pedro. Na vida do Gilberto. Na vida de tantos outros que estão sendo curados, restaurados e transformados por Jesus. Hoje, eu quero orar por você. Quero impor as mãos sobre você, para que você seja curado. Hoje, eu vou chamar aqui à frente pessoas que têm alguma enfermidade. E eu vou orar por cura sobre a sua vida. Quer seja uma enfermidade física ou emocional. Talvez você está há tanto tempo tentando se libertar dessa tristeza que não vai embora, dessa depressão que não passa, dessa agonia, ansiedade, síndrome do pânico. Você sempre tem que se controlar com algum tipo de medicamento para que isso passe. É uma angústia no seu peito. Talvez você está aqui com uma enfermidade física, um problema gástrico, um problema de mobilidade. Esse é o momento de você vir aqui à frente que eu quero orar por você, porque o mesmo Deus dos apóstolos, do Pedro, é o Deus que está aqui hoje. E Ele quer curar você. Se você deseja receber uma oração, eu estou ungindo as minhas mãos agora para que eu possa orar por você. Enquanto toca essa canção, eu vou impor as mãos sobre você e eu quero orar por cura. Se você crê, esse é o momento de você vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida.